Bom dia a todos. Nós vamos apresentar um pouco um grande tema que principalmente o pessoal de peneiramento vê no seu dia a dia. Não somente com relação aos tipos de fixação, mas o que pode trazer esse tipo de fixação na sua melhora de processo. E se a gente for olhar um pouco de comparativo, a primeira questão que eu deixo até antes da gente começar essa apresentação. Para vocês, o que é paradigma? Alguém tem uma ideia? Um valor? Nossa, por favor, não está todo mundo falando ao mesmo tempo, está difícil até de entender. Bom, se a gente for olhar o conceito da palavra paradigma, a gente vai ter uma questão que é um conjunto de formas ou um modelo de algo. Se a gente for falar no português, claro, é exatamente, paradigma é a nossa visão sobre tal assunto. Ou seja, a gente tem uma visão particular daquele tema e que a gente acredita ser uma realidade. Mas, muitas vezes, essa realidade não é a verdadeira. Então, quando nós olhamos para sistemas comparativos de fixação, a gente vai colocar dos dois maiores do mundo. Tá? O sistema Snape Deck, que é um sistema inventado na década de 70, é um sistema de trilho, que é onde é feita a fixação dos painéis, quer seja de poliuretano ou de borracha. E o sistema pinado, que é o sistema pipe top, inventado há mais de 50 anos, até pelo nosso fundador. E hoje é um padrão mundial esses dois temas. Principalmente o sistema pinado, onde a gente tem mais de 90% do mercado utilizando esse sistema. Mas aqui no Brasil ainda não. E quando você vai ver essa diferença no real, você vai ver o seguinte: você olha o sistema Snape Deck, você tem um sistema de estrutura, onde você tem uma barra chata, uma longarina, em barra chata que você vai ter em torno de 2 a 3 polegadas para você ter a fixação. E quando você olha o sistema ao lado, que é o sistema pinado, você tem uma longarina que só tem meio de diâmetro, ou seja, a redução é gritante. Aí a gente pode ver duas peneiras, uma do lado da outra, são as mesmas peneiras, só que usando métodos diferentes. Então, quando a gente vai olhar, a gente vai ter o primeiro quebra de paradigma, que é algo que, muitas vezes, nem todo mundo que está aqui ligado a processos, mas quando vocês vão estar ligados ao pessoal da manutenção, é a primeira questão que o pessoal fala: nossa, eu preciso trocar as longarinas, eu preciso trocar as vigas. Porque o pessoal pega a palavra viga, stringer. Ah, ok. Mas o sistema pinado nada mais é que uma simples troca de longarina, de um perfil L por perfil I. Ou seja, você não precisa mexer na estrutura da peneira. E isso o que vai garantir no nosso dia a dia? Vai garantir benefícios. Então, a primeira tomada é um sistema que não afeta a troca e você não vai ter alguns benefícios. Ou seja, qual é o primeiro benefício que a gente vai falar da área de processo? Área livre. Se a gente comparar os dois sistemas, a gente vai ter, eu acho que a melhor maneira de mostrar é através do vídeo. Se a gente colocar numa peneira, uma 12 por 27, e colocar as vigas, ou seja, as longarinas, no sistema normal Snape Deck, você tem uma perda para a estrutura em torno de quase 23%. E aí você coloca a tela por cima. Se a gente colocar o mesmo tipo de viga, só que com o sistema pinado, você vai ter uma perda de 3,82. Ou seja, você tem um melhor aproveitamento de uma peneira. Isso a gente está falando de uma peneira existente. Porque se a gente for olhar em projeto, você pode construir uma peneira com um tamanho reduzido. Ou seja, não necessariamente que você está no seu projeto uma 10 por 24, você vai ter que ser uma 10 por 24. Às vezes uma 8 por 20 resolve. Então, isso é o primeiro grande quebra desse paradigma, ou seja, a melhor abertura. E aí você vai ter a melhor abertura de estrutura, você vai ter estrutura, mas aonde vai se converter isso? Você vai converter no meio peneirante, na tela. E uma outra questão é que você não vai ter caminho preferencial. Por quê? Quando você tem um sistema Snape Deck, você tem um trilho que é da própria formação dele. E isso você não vai ter
por causa do outro sistema, porque você vai ter uma área menor e você vai ter mais telas próximas. Então, aí fica claro, quando a gente compara os dois, fica muito mais fácil quando é visual. Você olha um sistema, Snap Deck, que nós fabricamos também, com 2 a 3 polegadas de diâmetro, e do outro lado você tem um sistema pinado. E aí, essa conversão vai se tornar exatamente desse tipo. Ou seja, você tem uma tela que foi inventada para ter uma aderência, enquanto o outro tipo você vai ter uma tela com outro material, com mais a injeção de material dentro dele, ela vai ser mais robusta, ou seja, eu tenho uma tela mais leve. Além de tudo isso, eu vou facilitar exatamente a operacionalidade dela. Então, quando a gente faz o comparativo entre os dois sistemas, fica claro quando a gente tem as mesmas aberturas. Quando você coloca a mesma abertura de um sistema Snap Deck com a mesma abertura do sistema pinado, você vê que o sistema pinado tem maior número de furos, ou seja, você tem mais área aberta. E isso no nosso dia a dia vai ficar claro quando você olha uma tela do lado da outra. No caso da esquerda, vocês vão ver exatamente o mesmo tipo de abertura com diferentes tipos. E no caso da direita, você vê o seguinte, eu tenho 3 tipos de tela. Você tem uma tela Snap Deck, aí você tem uma tela do lado esquerdo que já tem mais furos, que já é pinado, mas se eu precisar ainda melhorar ainda a questão de furos, eu ainda consigo ter, porque eu tenho estrutura para fazer. Ou seja, eu consigo ter um diferente tipo de tela com uma diferente tipo de abertura. Ou seja, o sistema pinado te dá mais variedade de telas para que o processo e para que a manutenção deles seja feita de uma maneira mais eficiente. Aqui é um comparativo até de um case de sucesso que a gente teve aqui a oportunidade de ver o ano passado com o pessoal da CSN. Eles fizeram exatamente essa diferenciação dos sistemas na sua mina. Então, eles tinham uma peneira que tinha um sistema antigo, que eles precisavam melhorar a eficiência de peneiramento. Essa eficiência de peneiramento era algo gritante, tinha entupimento, então eles viram que era um sistema simples. Vamos fazer a troca. E a troca foi feita em campo. Ou seja, é algo que você pode fazer no seu dia a dia, não representa tanto tempo, e isso vai repercutir diretamente nos resultados. Aí vocês vão tendo o vídeo, vocês podem ver exatamente a montagem, que é uma simples troca de longarina. Fica fácil de vocês observarem, para o pessoal, tanto de processo, de operação, de suprimentos. Ou seja, é um sistema seguro, tranquilo, que você coloca a tela no tamanho que é o tamanho universal, que é uma tela de 1x2 ou de 1x1, ou seja, o tamanho da peneira, facilita para que entre com exatamente o sistema de montagem. Sistema de montagem seguro e simples. No caso da CSN, nós tivemos grandes cases obtidos com esse case principal. Primeiro, a área aberta saiu de 32% para 43%. Então, nós tivemos um incremento de mais de 40%. E a gente teve outros incrementos, aumento de eficiência, diminuição do MTTR, em torno de 67%. Ou seja, você tem vários pontos que você pode trabalhar dentro da mina. Aí é o caso que eu falei para vocês, exatamente quando você não vê o caminho preferencial. Do lado você tem uma tela de Snap Deck, ou seja, você vê o formato da tela, o trilho, que vai ser um caminho preferencial, enquanto no sistema pinado você não vê esse caminho. Bom, se a gente está falando de redução de custo, a gente vai colocar exatamente a redução de custo. E quando a gente fala de produtividade comparada, nada mais do que números para comprovar. Ou seja, o sistema pinado é um sistema que garante melhor a eficiência do produto, eficiência da mineração e eficiência do equipamento. E isso a gente vai reverter, não somente na parte de produtividade, quanto de durabilidade. E essa diferença serve para, principalmente, quando os engenheiros aqui têm que provar exatamente, fazer o ROI. Eu tenho que fazer o retorno de investimento. Nesse caso, a gente teve num cliente, em menos de 3 dias ele já teve o retorno de investimento. Então, é algo que é fácil e é algo que é mensurável. E não poderíamos passar também, quando a gente fala de todos esses sistemas, a gente falar do pessoal da manutenção.
que é os nossos companheiros que estão no nosso dia a dia e vão falar, poxa, a manutenção e a operação vai ter... Quais são os ganhos que eles vão ter? Primeiro, tempo. Não tem o caminhamento de telas. O sistema de fixação pinado, ele é garantido por ter maior pressão. A gente consegue hoje ter ele em sistemas de peneiras vibratórias com 6,5 G, com 3.600 toneladas por hora, e não tem um caimento de tela, ao contrário dos sistemas Snap Deck. É um sistema que te provém um menor MTTR, ou seja, eu tenho uma troca mais rápida. É uma questão de segurança. Por quê? Traz um menor risco para o operador. O operador não precisa de uma alavanca, ou seja, é menos risco de corte. Não tem utilização de equipamentos auxiliares, quando você tem no seu dia a dia, muitas vezes, painéis grandes, de 600 por 600, e aí você tem que usar uma talha ou uma grua para chegar no local. É o único tipo de fixação que tem uma ferramenta adequada. Como é um sistema hoje, o sistema pinado é um sistema universal, ou seja, todos os fabricantes de telas e peneiras têm esse sistema. Então, existe uma ferramenta adequada. Para quê? Para que você faça a tirada do pino. E a questão de ergonomia. Você vai ter rapidez na troca, você vai ter facilidade na substituição, porque o painel tem menor peso, e se ele tem menor peso, ele vai ter um menor esforço físico. Ou seja, você tem um guia completo aí de melhorias para ser feitos dentro de qualquer mineração. Aí temos um pequeno vídeo. Isso. Aí tem um pequeno vídeo onde você pode ver a soltura de uma tela para o sistema Snap Deck, aquilo que eu estava falando. Normalmente acontece isso nas plantas. O sistema Snap Deck, por ele ter um trilho, ele tem maior área. Se você tem maior área, você tem menor pressão. Exercida pela força da gravidade. Já o sistema pinado, não. Ele tem melhor área, então tem maior pressão. E aí, a gente vai ver os 2 vídeos rapidinhos, que é um com relação à montagem. Ou seja, é um sistema simples, onde você coloca o sistema de pinos, ele é altamente específico, ou seja, você simplesmente precisa de um pino, eu não preciso de bucha de outras partes. Ou seja, até a eliminação do channel também é feita. Ou seja, a sua peneira tem menor peso. E aí, quando a gente fala de ferramenta específica para a área de desmontagem, você tem exatamente a ferramenta que é o saca-pinos. Ou seja, o operador não precisa de força, ele precisa somente de colocar ele no local. Esse equipamento foi inventado exatamente para quê? Para que você tenha os operadores, principalmente em segundos e terceiros decks, que é muito difícil de você acessar. Normalmente, com o sistema Snap Deck, você tem que tirar o primeiro deck para chegar até o segundo deck e fazer essa saída de tela. Já com a ferramenta apropriada no sistema pinado, você não precisa. O operador pode entrar e sacar exatamente esse sistema. Aí, você tem o comparativo entre 2 sistemas, entre o sistema Snap Deck e o sistema pinado, principalmente no sistema de classificação. Aí vocês podem ver, os 2 são uma peneira do lado da outra, as 2 na mesma linha de alimentação, e vocês podem ver do lado esquerdo que tem a sequência de um material fino passando e um material, enquanto você no sistema pinado, você não tem. E quando a gente fala também, a grande melhoria quando você vai ver em sistemas de peneiramento a úmido.
A quantidade de furos do sistema pinado é notória, é muito maior. A gente está falando de sistemas com mais de 25% a 30%. Tem casos de 2 vezes, 3 vezes ou 4 vezes mais. Então, a melhor maneira de a gente colocar é exatamente essa prova de sistema entre 2 sistemas fixos. O do lado esquerdo com o sistema Snap Deck e o do lado direito com o sistema pinado. A melhoria do desaguamento é visível. Bom, senhores, essa é a ideia que a gente traz para vocês de quebrar um pouco a história de paradigma de sistemas de fixação. A ideia é que hoje o mercado brasileiro, com a mineração 4.0, com a chegada de novas tecnologias, é buscar exatamente que essas novas tecnologias cheguem ao nosso minerador, e chegue a equipe de engenharia, chegue a equipe de operação, e de todos vocês aproveitem o melhor. Muito obrigado e bom workshop.